E aí, bando de loucos, boa tarde, né? Estou gravando aqui na tarde desse domingo um conteúdo diferente. Já temos vídeo no canal hoje, que são os gols do volante Camacho, mas eu resolvi gravar esse vídeo hoje. Poderia falar do assunto na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, lembrando, teremos live às 10 horas da noite, podemos falar, mas eu resolvi gravar agora para não esquecer, para não deixar passar, porque é algo que realmente me incomoda. Bom, acho que os profissionais que têm oportunidade de fazer uma pergunta numa coletiva para um técnico do tamanho de um clube, perguntar para um técnico de um clube do tamanho do Corinthians é uma oportunidade ímpar, né? E me incomoda muito algumas perguntas que são feitas nessas coletivas, e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse conteúdo, beleza? Antes de mais nada, deixa o like, que é sempre muito importante, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e eu quero saber a sua opinião. Incomoda você também? Não incomoda? Sou eu que estou sendo chato? Eu quero saber o comentário de vocês. Bom, ontem a coletiva do Silvinho pós-clássico, pós-derby, foi curta, né? Não tivemos tantas perguntas, já tivemos coletivas mais longas, o que só reforça ainda mais a minha tese de que gastaram uma bala absolutamente desnecessária, né? Fazendo uma pergunta, para mim, absolutamente sem nexo algum. Bom, para que a gente tenha contexto, para que vocês entendam do que eu estou falando, eu vou colocar na tela aí, sem interromper, a última pergunta que foi feita ao Silvinho na coletiva pelo jornalista João Paulo Capelanes. Vou colocar na íntegra e depois, é um vídeo de 1 minuto e pouco, então depois eu vou voltar comentando o que eu acho da pergunta, o que eu acho da reação do Silvinho, e aí a gente vai aprimorando aqui a dinâmica. Então, sem cortes, vamos colocar na íntegra toda a pergunta e toda a resposta do Silvinho. Depois eu volto para comentar a pergunta e para comentar a resposta do Silvinho. Roda aí, produção. Silvinho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Silvinho, eu queria questioná-lo sobre o que aconteceu fora de campo na semana passada para essa, sobre a TV oficial do clube ter divulgado os bastidores como tradicionalmente faz, o torcedor gosta, acompanha, mas algumas pessoas transformaram aquele seu discurso em algo caricato, teve deboche, falta de respeito antes da bola rolar contra o América Mineiro. Como a gente está tentando cada vez mais te conhecer como técnico do Corinthians, mesmo trabalhando de longe por causa da pandemia, queria saber se isso de certa forma mexeu com você, se você conversou com alguém internamente e se você pensa em até mesmo pedir para a TV oficial do clube não mostrar os seus discursos mais nos bastidores. Muito obrigado. Não, de forma alguma, é um trabalho muito bonito que é feito. Eu não me envolvo, evidentemente, em nada disso, porque temos 23 atletas ali para estar gerenciando treinamentos e tantas decisões. Estou muito feliz com o elenco, com a entrega de todos eles. Enfim, temos conversado diariamente no clube, chegado às 8 da manhã, alinhado tantas situações. O diretoria e o presidente que são muito presentes no clube, contente com o trabalho. Deu uma travadinha aí no final, mas acho que deu para entender toda a fala do Silvinho, né? Então eu vou voltar aqui o vídeo, tá? E agora eu vou comentar em detalhes a pergunta e a resposta. Vamos lá, vamos colocar de novo. Silvinho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Silvinho, eu queria questioná-lo sobre o que aconteceu fora de campo na semana passada para essa, sobre a TV oficial do clube ter divulgado os bastidores como tradicionalmente faz, o torcedor gosta, acompanha, mas algumas pessoas transformaram aquele seu discurso em algo caricato, teve deboche, falta de respeito antes da bola rolar. Detalhe, deboche, falta de respeito. Na época do Carille, ninguém falava do retranqueiro, ninguém falava dos memes, né? Isso é a coisa mais natural do mundo, pessoal. Todo técnico que for trabalhar no Corinthians, Silvinho, Mancini, Carille, Jair Ventura, qualquer um, vai ter meme, vai ter tiração de sarro, faz parte. É o mundo atual que nós vivemos. Agora, se falta de respeito que é citada aí tá vindo da parte do jornalismo, tá vindo de profissionais, aí a gente pode até questionar. Mas falar de meme, falar dessas coisas, é a coisa mais natural do mundo. Mas eu não via ninguém perguntando pro Carille, por exemplo, o que é que ele achava, né, dos memes, de retranqueiro e etc, né? Mas, vamos lá, bola para frente. Contra o América Mineiro. Como a gente está tentando cada vez mais te conhecer como técnico do Corinthians, mesmo trabalhando de longe por causa da pandemia. Como a gente quer cada vez mais te conhecer como técnico e por causa da pandemia não tá tão próximo, mas, Capelanes, ninguém quer conhecer o que o Silvinho acha dos memes.
A gente quer conhecer o Silvinho, o que ele pensa de futebol, o que ele pensa do atual momento do Corinthians, o que ele pensa de determinadas situações do campo. O torcedor não está preocupado do que o Silvinho pensa dos memes que estão sendo feitos deles. Tanto que nesse momento ele dá um sorrisinho, né? O Silvinho dá um sorrisinho. Queria saber se isso de certa forma mexeu com você, se você conversou com alguém internamente e se você... Olha o sorrisinho que o Silvinho deu. Queria saber se de certa forma isso mexeu com você. Pessoal, vamos supor que tenha tido um meme que o Silvinho não tenha gostado. Vocês acham que o cara vai falar? Não, realmente eu me incomodei muito com o meme que a torcida tá fazendo, ou que fulano... Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você acha que o cara vai falar numa coletiva que tá incomodado com o meme? Pense em até mesmo pedir para a TV oficial do clube não mostrar os seus discursos mais nos bastidores. Muito obrigado. Já pensou o Silvinho chegar na diretoria do Corinthians e falar, ó, não quero mais os bastidores, porque tá saindo muito meme daqui. Vejam a resposta do Silvinho. Não, de forma alguma, é um trabalho muito bonito que é feito. Eu não me envolvo, evidentemente, em nada disso, porque temos 23 atletas ali para tá gerindo, gerenciando. Eu não me envolvo de forma alguma com isso, porque temos 23 atletas. Você sabe o que o Silvinho quis dizer aqui em outras palavras? Eu tenho mais com que me preocupar, meu jovem. Né? Eu tenho que tirar o Corinthians dessa situação, eu tenho que implantar um esquema tático, eu tenho que ganhar jogos, né? Eu tenho um clássico para disputar. Vocês acham que eu vou me preocupar com meme? Treinamentos e tantas decisões. Estou muito feliz com o elenco, com a entrega de todos eles. Enfim, temos conversado diariamente no clube, chegado às 8 da manhã, alinhado tantas situações, da diretoria, o presidente, que são muito presentes no clube, contente com o trabalho. Ou seja, o Silvinho, ele solta um enfim ali, que é como quem diz assim, enfim. Eu não tenho muito o que te responder, né? Enfim, a sua pergunta, ela não faz muito sentido. Então, quando nós, torcedores, que temos aqui uma audiência, um trabalho independente, quando a gente faz algumas críticas aos jornalistas, algumas perguntas, eles não gostam, eles se sentem ofendidos. E aí, no Twitter, alguns torcedores foram criticar o Capelanes, foram dizer que a pergunta, né, não fazia muito sentido. Ele não gostou, né? Soltou algumas... respondeu algumas coisas assim, então me ensina aí, espertão, como é que é, né? E ele ainda soltou outra dizendo assim, muitos torcedores queriam saber sobre isso. Será mesmo que tem muito torcedor preocupado de como que o Silvinho está reagindo com relação a memes? Você acha que realmente a torcida está preocupada com os memes? Então, assim, quando o Capelanes, para um dos seus seguidores ou para um dos que interagiram com ele, responde, então me ensina aí, sabichão, eu vou tomar essa dor e vou aqui ler, que eu já escrevi no meu Twitter, eu vou ler 4 perguntas que eu faria para o Silvinho e que eu acho que seria um pouquinho mais interessante do que perguntar sobre memes que estão fazendo sobre o Silvinho. E reitero, vão fazer meme do Silvinho, faziam sobre o Mancini, faziam do Jair Ventura, faziam do Fábio Carille e vão continuar fazendo. Não é isso, Capelanes, que a torcida está preocupada em saber do Silvinho. Então, primeira pergunta que eu faria do Silvinho, tá no meu Twitter, por isso que de vez em quando eu tô lendo aqui. A primeira pergunta que eu faria, Silvinho, o Fagner é uma peça fundamental para o time do Corinthians, já é há muito tempo, e ele tem subido pouco ao ataque. Isso é uma recomendação sua para guardar mais posição? Eu faria essa pergunta. O Fagner é um jogador importante do nosso time, né? Ele é a nossa força do lado direito. Em algum momento, o Silvinho explicou contra o Atlético Goianiense que o Fagner não estava subindo, porque o adversário estava com a marcação dobrada, estava com 2 laterais esquerdos, enfim. Eu queria entender um pouco mais essa timidez do Fagner, se é uma dificuldade que os adversários continuam impondo, ou se é uma ideia do Silvinho de manter ali a linha de 4 um pouco mais resguardada, como ele tem 3 volantes, o Rony acaba caindo ali um pouco mais pela direita, enfim. Eu, como torcedor que não tenho a oportunidade de perguntar para o Silvinho, gostaria de saber dele, né? E, infelizmente, essa pergunta não foi feita. Segunda pergunta. Silvinho, qual a sua ideia da utilização do Luan? Aí eu complemento, ele vinha num bom momento antes da sua chegada e agora o Luan está atuando de uma forma diferente. Então, eu queria que o Silvinho explicasse qual é a ideia do Luan, qual é a característica que o Luan tem para ele utilizar o Luan ali como falso 9 ou como um atacante, né? Como um atacante com mais mobilidade, enfim. Eu gostaria de entender
qual é a ideia do Silvinho para usar o Luan, porque é um atacante aberto de um lado, é outro atacante aberto do outro, e o Luan não tem, digamos assim, um atacante mais à frente para ele dialogar. O Luan, entre aspas, ali no nosso funil, né, no nosso meio-campo ali, ele é a última peça, então ele é um atacante, ele é um centroavante móvel. Qual é o papel do Luan? É pisar mais na área, é abrir espaço para que jogadores pisem na área, como foi o caso do gol do Gabriel. O que é que o Silvinho pensa da utilização do meia Luan, que é um dos principais jogadores do nosso elenco, pelo menos na teoria. Então eu gostaria de entender melhor, eu gostaria de ouvir do nosso técnico qual é a ideia dele com relação à utilização do meia Luan. Terceira pergunta. Silvinho, já que você parece não abrir mão do esquema com Rony e Gabriel, no caso esses três volantes junto com o Cantígio, com as possíveis saídas tanto do Ramiro quanto do Camacho, quais outros jogadores podem ser utilizados ali? Porque qual é a minha ideia? Se o Silvinho vai utilizar Cantígio, Gabriel e Rony, eu já fico pensando no Campeonato Brasileiro, um campeonato de muitas rodadas, suspensão, contusão. Quais são os jogadores que ele pensa que podem ser utilizados ali? O Camacho está indo embora para o Santos, o Ramiro provavelmente vai embora para o futebol árabe. Então, quais peças nós teríamos ali para que ele possa manter essa ideia de jogo? Será que o Arauz pode ser utilizado ali? Será que o meia Vitinho pode ser utilizado ali? Será que com um meio-campo mais preenchido o Corinthians vai precisar contratar? Será que existe a possibilidade de um Ederson da vida que está no Fortaleza ter o seu empréstimo cancelado e voltar ao Corinthians? Isso que eu queria saber. Quais as peças do atual elenco do Corinthians podem fazer esse papel, já que o Silvinho, nesse pouco tempo de trabalho, já demonstrou essa ideia fixa ali de atuar com o Cantígio mais recuado e Gabriel e Rony um pouco mais à frente. Então, quais jogadores também do nosso elenco poderiam ser utilizados ali? E a última pergunta que eu faria é com relação ao Fábio Santos. Silvinho, qual é a ideia desse revezamento Fábio Santos e Piton? É por uma questão física, para o Fábio Santos não ficar jogando toda hora, e aí você está utilizando o Piton por isso? Ou é um revezamento por uma questão de característica do adversário e característica do jogo? Por que hora joga o Fábio Santos, hora joga o Piton? É um revezamento por questão física, no caso do Fábio Santos, ou realmente é por uma questão de característica dos adversários? E aproveitando, você fala muito em link, né? Joga o Fábio Santos, você joga com o Vital. Joga o Piton, você joga com o Arauz. Existe realmente alguma ligação entre essa dupla ou foi apenas uma coincidência? Essa é a minha outra pergunta que eu faria. Então, eu estou dando 4 sugestões aqui rápidas, que eu não precisei elaborar por muito tempo, de perguntas que eu entendo que são mais úteis do que perguntar sobre meme, né? Perguntar sobre meme após um clássico contra o Palmeiras. Se fosse lá uma entrevista de meio de semana, uma entrevista que o Silvinho deu, que ele falaria durante 1 hora, que ele responderia várias questões e que tem casos até que é a coletiva, o jornalista tem a oportunidade de fazer mais de uma pergunta, ainda dá para aceitar. Agora, perguntar para o Silvinho o que ele acha de meme após um clássico e ainda dizer que tem torcedor curioso para saber disso, olha, eu fico muito curioso para saber que tipo de torcedor é esse. Bom, se o Capelanes assistir esse vídeo, não sei se ele vai assistir, sirva de reflexão. Se você entende que foi uma pergunta útil, né? Tudo bem, siga seu trabalho. Eu, particularmente, acho um desperdício um profissional ter a oportunidade de fazer uma pergunta para o técnico do Corinthians pós-clássico e o cara perguntar sobre meme. Mas é a minha opinião. Como a gente sempre fala aqui, a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente não precisa estar agradando a ninguém. Então, o que eu vejo sobre o Corinthians, eu falo, o que me incomoda, eu também comento. Então, deixe aqui o seu comentário. Concorda comigo? Concorda com a pergunta que foi feita? Qual é a sua visão sobre o tema desse vídeo? Deixe seu comentário que eu quero saber a sua opinião. Amanhã, às 10 horas da noite, teremos a nossa live, nossa tradicional live de semanal, toda segunda-feira às 10 horas. Então, conto com a sua audiência, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e até amanhã. Capelanes, pergunta sobre meme não, mano. Aí não dá, no pós-clássico. Mandou mal. Galera, brigadão, tamo junto, tô encerrando aqui o conteúdo. Fui!